Olá, me chamo Jéssica Pereira da Costa, sou licenciada e mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul. Ingressei no curso de História no ano de 2010 e naquele ano estavam sendo comemorados os 50 anos do curso de História da UX. Houveram vários eventos e palestras e jornadas pedagógicas em virtude destas comemorações. E agora, 10 anos depois, estamos aqui de novo comemorando os 60 anos do curso de História da Universidade de Caxias do Sul. Na época haviam alguns panfletos produzidos, alguns cartazes produzidos que traziam em si a frase "Ensinemos o mundo ao mundo". E muito se discutiu na época sobre para que servia história, sobre qual era o papel do historiador na nossa sociedade, e são questões que hoje, mesmo 10 anos depois, elas ainda estão muito em voga. Eu sou moradora de Farroupilha, morei em Farroupilha minha graduação inteira, então o percurso até a universidade ele sempre esteve marcado por este trajeto, né? Sempre esteve marcado pela distância. A universidade e o curso de História, eles fizeram parte da minha vida, não só na forma acadêmica, mas também de forma profissional. Eu, no final do segundo semestre, iniciei o meu trabalho como monitora no NAE, o Núcleo de Apoio ao Ensino de História. Eu, inclusive, fui a primeira estagiária do núcleo, né? Depois de alguns semestres na monitoria, foi criado o cargo de estagiária para o núcleo e eu acabei estagiando nele. Fiquei no NAE, então, quase que toda a minha graduação. O trabalho no NAE me ensinou muitas coisas, né? Eu aprendi a olhar mais para o ensino de história na prática, vivi as angústias de muitos dos meus colegas nos estágios e não só as minhas. Acompanhei de perto o trabalho de muitos professores na construção de materiais didáticos e isso possibilitou que eu observasse mais a área do campo do ensino da história, tanto que quando decidi fazer o mestrado na instituição, a minha pesquisa se relacionou com isso. Eu trabalhei durante a pesquisa do mestrado com o ensino de história do Islã e dos muçulmanos para educação básica e eu utilizei como fonte os livros didáticos, os quais eu tive uma aproximação muito grande trabalhando no núcleo, trabalhando no NAE. A minha formação, sem dúvida, não seria a mesma se não fossem os professores do nosso curso. Eu considero que nós, alunos formados pelo curso de História da UX, nós somos privilegiados pelos profissionais que trabalham conosco, que trabalham por nós. Nós temos professores excelentes e na minha prática diária eu sempre me lembro de muitos deles toda vez que vou abordar algum assunto, o modo como falavam, o modo como se expressavam, o modo como conduziam as suas aulas me marcou bastante na minha prática profissional. Mas eu não poderia deixar de destacar com um carinho imenso a professora Cristine Lia, que foi não só minha professora nas disciplinas de Antiga Clássica e Antiga Oriental, mas também foi a pessoa com a qual eu realizei pesquisa voluntária, então eu fui bolsista de pesquisa voluntária. Por um tempo a professora Cristine também coordenou o NAE e além da coordenação do NAE, foi com a professora Cristine que eu me interessei pela temática envolvendo o Oriente Médio, os povos do Oriente, as religiões monoteístas, mais especificamente o Islã. Então ela foi minha orientadora de mestrado e eu acho que de modo geral, claro que não só ela, todos os professores contribuíram, mas ela, de forma muito especial, contribuiu para a minha formação e para a historiadora e professora que eu sou hoje em dia. Eu me formei em 2014 no curso de licenciatura em História da UX e em 2016 no mestrado em História. E hoje, 2020, 10 anos depois do meu ingresso na graduação em História, eu sinto o peso que é a responsabilidade social e cidadã de ser professora de História e historiadora nos nossos tempos. Mais do que nunca, e talvez como sempre, a pergunta para que serve a história e qual o papel do historiador nos assombra, nos instiga e nos provoca.
Nós temos um papel muito importante de lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, como diria Peter Burke, mas acima de tudo de propor reflexões, de levar os nossos alunos e aqueles que estão conosco a pensar sobre a realidade que nos cerca, sobre a realidade na qual nós estamos.